né? Mas foi uma ligação muito longa, 1 hora e 20 minutos de conversa, eles conversaram de tudo. O Lula disse que foi uma conversa bastante amistosa e já trouxe alguns resultados, como você vai ver na sequência, né? Lula liga para Trump e propõe retomada de negociações sobre tarifas. Esse foi o ponto mais importante da conversa dos dois, as tarifas. O Lula falou: olha, Trump, estão te passando informação errada aí, você está tarifando o Brasil com base em informação errada que estão te passando, estão te enganando aí. Foi isso que o Lula disse para ele, né? Claro, dando aquela alfinetadinha no Marco Rubio. E aí o Trump falou: não, vamos abrir negociação então, vamos voltar a conversar. Olha lá. Lula diz a Trump que o Brasil não precisa de classificação para combater o crime organizado. Eles também falaram sobre aquela questão de classificar as organizações criminosas como organizações terroristas, né? E o Lula disse, ó, para a gente combater o crime não precisa dessa mudança não, porque a gente já está fazendo o trabalho de combate aqui, né? O que conversaram, o que eles falaram após meses, desde maio eles não conversavam. Desde maio, essa aqui é matéria da BBC News Brasil, né? Foi quando o Lula esteve nos Estados Unidos, foi recebido com tapete vermelho, teve um almoço entre os presidentes, né? Teve todo aquele rapapé de agrados e tal. Depois disso, só pancada, que aí o Flávio teve com o Trump, e aí o Trump começou a indicar as tarifas, começou a atacar o governo brasileiro, o Marco Rubio mais do que o Trump, inclusive, né? E aí eles não tinham se falado ainda, desde maio, já estamos em agosto, quase no setembro. E aí o Lula resolveu tomar essa iniciativa que deu o principal resultado, que é esse aqui, ó. Após ligação entre Trump e Lula, ministros de Brasil e Estados Unidos retomam conversas comerciais. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, que é equivalente aqui no Brasil ao Ministério da Indústria e Comércio, ligou para o seu par aqui do Brasil, para o ministro Márcio Elias Rosa, para conversar e falou: ó, Trump mandou a gente reabrir negociação, então vamos conversar, né? Reabrir a negociação com os Estados Unidos é uma belíssima notícia, porque a gente está no prejuízo com esse negócio das tarifas. E também é uma maneira de colocar na cabeça, ou tentar pelo menos, né, porque o cara é imprevisível, mas tentar colocar na cabeça do Trump que o Lula não é ameaça para os Estados Unidos. Muito pelo contrário, o Lula sempre se deu bem com os Estados Unidos, inclusive se dava melhor com os republicanos do que com os democratas, que por incrível que pareça. Ele foi muito próximo do George Bush, né? E nem tão próximo assim do Obama, porque o Obama andou fazendo uma sacanagem também. Então, por isso você tem uma ideia, ele se dava bem com os republicanos. Então, mais uma vez, essa conversa aparentemente, né? Aparentemente trouxe um resultado agora. Trump é Trump, né? A gente pode esperar tudo dele, inclusive nada. Datafolha, Lula marca 39% no primeiro turno e Flávio Bolsonaro tem 33%. Acabou de sair essa pesquisa, tem menos de meia hora que essa pesquisa foi divulgada pela Folha de São Paulo e pela Globo News, né? Então, olha só, no primeiro levantamento do Datafolha após o início oficial da campanha presidencial e o registro das candidaturas, Lula marca 39% e Flávio Bolsonaro 33% no primeiro turno. Na segunda rodada, o petista lidera 7% a 43%. Então é o seguinte, Lula tinha 40%, caiu para 39%. Como é um ponto só, nem conta como queda, é oscilação, porque está dentro da margem de erro. E dentro da margem de erro não é queda. Então, é praticamente se ele tivesse estável. Estava com 40%, está com 39%. Flávio tinha 33%, continua com os mesmos 33%. Então, tem uma diferença aí de 6 pontos percentuais, era 7, agora 6 pontos percentuais, uma diferença acima da margem de erro no primeiro turno. No segundo turno, eles estão empatados no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No limite, os dois podem ter 45%. No limite. É a possibilidade mais remota, mas existe, né? No segundo turno, Lula 47%, ele tinha 48%. Flávio tinha 43%, continua com 43%. Então aconteceu a mesma coisa. Caiu um pontinho Lula na comparação com Flávio Bolsonaro, mas ele se mantém ainda na liderança. Então, assim, a gente está vendo que o cenário vinha mudando a favor do Flávio, mas estabilizou. Parou de crescer e o Lula parou de cair também. Então, isso é um bom sinal para a campanha do Lula, que está sofrendo em cima de porretada por conta dessa história do Lulinha. Impressionante. E Motorim é o Paulo Motorim, jornalista que era do Intercept, agora está no ICL, né? Perito admite não ter comparado gastos de Dark Horse com preços de mercado. Porque o Flávio disse assim, não, já prestamos conta.
Porque apareceu uma perícia do filme dizendo que o filme custou 75 milhões. Que perícia é essa? Primeiro, a perícia foi contratada pela própria produtora do filme. Então, já é suspeito o relatório da perícia, né? Porque é parte interessada da história que está pagando. Segundo, ele não comparou, por exemplo, se era cachê de valor de mercado, se o valor que foi pago para os figurantes era valor de mercado, se o cenário, se o figurino custou valor de mercado, porque os caras podem ter superfaturado o negócio para desviar uma parte do dinheiro, né? Então ele admitiu, o Motorinho, Paulo Motorinho conversou com o cara que fez essa perícia e ele falou: não, a minha perícia era só para descobrir se tinha dinheiro público no filme. Como o dinheiro veio do Banco Master, não era dinheiro público. Ele disse isso, mas é dinheiro público, porque é dinheiro de aposentado e pensionista de vários lugares do Brasil, né? Mas ele falou: não, eu só fui contratado para fazer isso. Então, nessa perícia não quer dizer absolutamente nada. Não tem prestação de contas nenhuma. E o Flávio Bolsonaro vai continuar sendo cobrado para explicar o que ele fez com 61 milhões de reais que ele recebeu do Daniel Vorcaro, o maior golpista do Brasil. Ele vai ter que explicar isso muito direitinho, né? Enfim, procuradores da Lava Jato são suspeitos de vazamento do caso Lulinha. A revista Veja, dizem fontes da Polícia Federal. A revista Veja ontem publicou a matéria, vamos dizer assim, mais completa sobre o caso, a maior matéria sobre o caso, mas ainda não é completa, porque ainda está falando de fragmentos, né? Mas, enfim, o que acontece? O Paulo Gonet, procurador-geral da República, tem no gabinete dele 5 procuradores que eram da Lava Jato. Ou seja, 5 procuradores que odeiam o Lula. Odeiam com todas as forças. E aí a Polícia Federal está desconfiada que foram esses caras, porque eles têm acesso também às informações da investigação, que foram esses caras que teriam vazado para a imprensa, que vêm fazendo esses vazamentos sistemáticos para a imprensa, né? Inclusive o vazamento que foi feito para a revista Veja, que foi quem publicou a matéria mais completa da história. Então, assim, o Paulo Gonet, que foi nomeado pelo Lula, mas ele é um conservador, chamou esses caras da Lava Jato, esses caras que a gente já sabe que já roubaram no processo passado, né? No processo do Lula. Já armaram um monte de sacanagens para poder condenar o Lula e tirar ele da eleição de 2018. Agora, esses caras estão lá no gabinete do Procurador-Geral da República. Você pensa, os caras foram punidos pelo que fizeram na Lava Jato, né? Que nada, foi punido coisa nenhuma. Estão lá no gabinete do chefão do Ministério Público Federal. E aí a suspeita da PF, que a PF é que vai investigar, que vai levantar os dados e vai descobrir quem vazou. E a hora que descobrir quem vazou, esse alguém que está vazando, se é que é uma pessoa só, né? Pode ser mais. Enfim, vai ser responsabilizado nos termos da lei e é violação do sigilo funcional, o nome do crime que a pessoa cometeu. E ela vai pagar, pode até ser expulso, se for alguns dos procuradores, expulso do Ministério Público. Se for um policial federal, expulso da Polícia Federal. Isso pode acontecer e pode pegar até uma cana, viu? Uma cadeia, dependendo da situação. Então, vamos aguardar para saber, porque tudo indica que o vazamento foi feito por gente que detesta o Lula e que já detestava o Lula já há alguns anos. Essa galera da Lava Jato não para. É impressionante como eles não param.